Ok. Então, vamos lá. A gente está vendo o livro do Tomazello e, como sempre, se alguém quiser imediatamente dizer alguma coisa, colocar alguma questão, comentário, pergunta, alguma parte do livro que achou interessante, a palavra está à disposição para quem quiser falar, tá? É só uh, abrir o microfone e falar, ok? Então, algumas coisas, se ninguém tem nada, eu vou começar, então. Algumas coisas interessantes assim que me chamaram a atenção nesse livro. Primeiro, é um livro sobre natureza humana, ok? Então, é um tema, assim, muito antigo na filosofia. É um dos temas, assim, mais antigos da filosofia, né? Só que na literatura recente do século XX, sobretudo dos últimos 50 anos, nesse período assim em que o naturalismo, essa vertente da filosofia que se chama naturalismo, passou a, a predominar, talvez, ou a ter mais muita influência, né, nos projetos de pesquisa que vêm sendo elaborados em filosofia. Boa parte da discussão, que antes era uma discussão metafísica, né, sobre a essência dos seres humanos, ou, ou sobre as características assim do pensamento humano, da mente humana, da estrutura da mente humana, né, coisas desse tipo, passaram a ser tratadas de uma maneira empírica. E isso se deveu, em parte, pelos desenvolvimentos que aconteceram em biologia e psicologia, principalmente biologia e psicologia. E o trabalho do Tomazello é um exemplo típico disso aí. Boa tarde, Wilton, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem-vindo. Wilton, a Obrigado. gente combinou de vamos deixar as câmeras desligadas, que a internet está meio lenta. A gente, quando for falar, e daí tu liga e o microfone também, tá? Estava Pode conseguindo ser? ouvir. Tá bom. Então, o eixo da discussão se deslocou nas últimas décadas, né, nessa literatura sobre a natureza humana. Então, tem muitos livros recentes aí escritos, diversos, muitos, não sei, mas assim, diversos livros importantes escritos sobre a natureza humana desde uma perspectiva empírica. Então, é uma discussão filosófica e empírica ao mesmo tempo. É uma discussão sobre a natureza humana, mas baseada em resultados, em pesquisas empíricas. Então, um livro importante sobre isso que saiu recentemente é o livro do Steven Pinker, aquele livro que se chama Tabula Rasa, não sei se vocês conhecem. Que também e esse livro, aquele livro do Steven Pinker é uma espécie de coletânea também de resultados empíricos, certo? Existem os livros, os livros esses que tem saído aí do Jonathan Haidt, nós vamos ler desses livros mais adiante, tá? Que fala de política e moral. E tem os livros do Edward Wilson, um biólogo, sociobiólogo. E, bom, o livro do Ian McGilchrist, que a gente viu, é um pouco isso também. E esse aqui do Tomazello, sobretudo isso, né? Então ele está nos chamando a atenção para algumas características da natureza humana que a gente pode descobrir empiricamente. Então se trata de uma reflexão sobre quem nós somos, mas baseadas, né, em descobertas observáveis. E a descoberta, a tese principal desse livro é a de que aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos distingue das outras espécies animais, é a nossa capacidade para cooperação. Então, como eu já tinha falado isso antes, né, isso é uma característica das hipóteses e teorias de biologia e dos últimos 30, 40 anos. Há 30, 40 anos, os biólogos e psicólogos tendiam a enfatizar o aspecto assim hierárquico da cultura humana, né? A luta, as relações de poder, as,
a agressividade humana, né? Então se dizia, por exemplo, assim, se vocês pegarem os livros de biologia, psicologia, da primeira metade do século XX, por exemplo, se tendia a dizer que os seres humanos, que distinguia, que nós éramos especialmente, como é que a espécie humana é especialmente má, tinha uma capacidade para maldade assim que a gente não encontraria em nenhuma outra espécie, né? Que a gente tem, por exemplo, os fenômenos aí do nazismo, do totalitarismo, né? Sei lá, do Stalin, né? Do Mussolini, do Mao Tse Tung, aquelas mortandades absurdas que aconteceram no século XX. Então, aquilo tudo infiltrou assim a percepção daqueles fenômenos assim chocantes, né, da cultura humana, mas também isso já vinha do final do século XIX. Isso foi projetado, então. Wilton, desliga, e Daniel, desliga os microfones aí de vocês, que está dando interferência. Então, isso foi projetado na cultura, na observação, né, dos fenômenos biológicos. E então aquela concepção assim meio hobbesiana, né, o homem é lobo do homem, que tendia a enfatizava sempre o conflito e a hierarquia e a luta, enfim, as relações assim, por exemplo, quando os estudos sobre chimpanzés tendiam a enfatizar os conflitos, né? Como é que se dão os conflitos? Por que alguns machos são alfa, outros não são alfa? Mesma coisa com as fêmeas, tem algumas que dominam ali o bando, outros não dominam. Enfim, isso tudo mudou nos últimos anos com o trabalho desses biólogos aí que eu mencionei, o Tomazello e o que está mencionado também ali no vídeo, que eu enviei hoje de manhã para vocês, o Franz de Waal. Então, o Franz de Waal começou com um estudo sobre os conflitos e as estruturas as relações de poder entre os chimpanzés. E tem o livro dele que é um clássico, né, que é Política de Chimpanzé, Chimpanzee Politics. E ele mostra que as relações de poder entre os chimpanzés não são de força bruta, que os chimpanzés os chimpanzés, os machos alfa, só se conseguem se manter no poder de maneira estável se eles estabelecem laços de cooperação, se eles não abusam do poder deles. Se eles então tem uma série assim de acordos, né, que eles fazem entre eles, né, e então ele tem um certo assim populismo, tem uma política de chimpanzé, né, ele tem que tratar bem os seus subordinados, senão os subordinados, mesmo sendo mais fracos, tiram ele do poder e às vezes tiram violentamente, né, assassinam, enfim. Então isso foi uma coisa interessante, foi um desenvolvimento super interessante em biologia, porque o eixo da análise deixou de estar, quer dizer assim, as relações sociais entre os primatas deixaram de ser analisadas em termos exclusivamente de relações de força e passaram a ser analisadas em termos de relações de cooperação e compromissos. O outro desenvolvimento importante foi que no início do século XX, havia uma visão, uma concepção assim meio ingênua da violência, né, entre outras espécies animais, primatas. Então se supunha, por exemplo, que os outros animais não fariam coisas que os seres humanos fazem, por exemplo, estuprar mulheres, ou assassinar uns aos outros, ou matar crianças, coisas assim, coisas que a gente vê, né? Fenômenos assim que a gente vê nas sociedades humanas, e a gente, não, os animais não fazem isso, tá? Os animais são bons por natureza, os seres humanos aqui, né, vivem nesse estado assim de pecado, né? E a natureza seria pura. Bom, à medida que se foi fazendo assim, estudos de como vivem os animais nos ambientes naturais, começaram a aparecer aqui e ali situações em que os biólogos não conseguiam explicar o que está acontecendo aqui, né?
E inicialmente, isso foi bem interessante, porque inicialmente quem trata disso, quem descreve esse fenômeno, é um outro biólogo chamado Robert Sapolsky, eu mencionei ele na aula passada. Também é um biólogo comportamental, né? Tem um livro dele que se chama Behave, que trata especificamente assim da biologia do comportamento humano também, e faz esses estudos comparativos. E ele também fez estudos com primatas, no caso dele, orangotangos na África. Então, esses são bichos assim, muito parecidos com seres humanos. E o que eles observavam é que eles, enfim, existe tanta maldade entre eles quanto entre os seres humanos. Só que os seres humanos são mais inteligentes, mais sofisticados, tem uma cultura disso. Né? Mas o que começou a ficar evidente depois de um tempo é que também entre os outros primatas tem casos assim muito assim chocantes de assassinatos, de estupro, enfim, de abuso, né? Enfim, chimpanzés, gorilas, orangotangos, até bonobos. Inicialmente se achava que os bonobos eram mais, de fato os bonobos, né, são mais pacíficos que os chimpanzés, mas também entre os bonobos tem bastante violência, né? Então, isso é uma coisa que vem sendo revelada aí na literatura mais recente. E então tem muitos casos assim hoje já documentados, né, de assassinatos de crianças, de estupros, enfim, de uns matando os outros. Então as duas coisas apareceram, tá? A maldade não é só humana, a maldade existe em todas as espécies. Isso que a gente chama de maldade, né? Quer dizer, a violência, o uso da força bruta. Né? E também existe os compromissos, a política, a cooperação. Então, a diferença que antes se fazia de seres humanos, né? Os seres humanos têm a cultura, têm a linguagem, têm a sofisticação mental, e os outros animais, os primatas, não têm. Essa diferenciação inicial se mostrou indefensável do ponto de vista assim, empírico, biológico. Né? Então, aquelas conjecturas assim, ou teses, né, filosóficas do passado sobre a essência dos seres humanos, coisas assim, essa estrutura da mente humana, todas elas se mostraram falsas. E então esse foi o desafio para os biólogos dos últimos 30, 40 anos, encontrar fatos, traços assim específicos da natureza humana que nos distinguem das outras espécies. E essa é a contribuição específica aqui que o Tomazello está dando. Ele acha que ele está apresentando uma tese, enfim, baseado nesses estudos comparativos de chimpanzés e crianças. Né? Por que crianças? Porque a inteligência de um chimpanzé adulto é igual ou é parecida com a de uma criança de 3, 4 anos. Tá? Então, por isso que ele está escolhendo crianças ali de 3, 4 anos. E então, o desafio é encontrar traços na mente, no comportamento humano, que nos distingam desses chimpanzés. E, segundo o Tomazello, o traço característico da mente, da nossa natureza, que nos torna assim, distintivamente humanos, é a aptidão inata para a cooperação. Tá? Então, é um mapa assim, muito diferente, é uma tese muito diferente daquilo que tradicionalmente foi dito tanto em filosofia quanto em biologia e psicologia, porque tradicionalmente se dizia que a mente humana, o que nos torna distintivamente humanos é a nossa sofisticação mental, né, os produtos assim da nossa cultura e do ponto de vista biológico. Só que o que apareceu foi que essa sofisticação mental em humanos e chimpanzés é só uma questão de grau. Quer dizer, se tu compara a sofisticação mental de um chimpanzé adulto com o de uma criança, não tem muito mais sofisticação de um lado ou de outro. Certo? É claro que os seres humanos adultos, por causa da herança cultural, né, a gente adquire uma sofisticação muito maior. Mas a criança ele não tem muita diferença em termos assim cognitivos, né? Se pega uma criança de 2 anos, por exemplo, não tem, a diferença é pequena. O chimpanzé é bem mais forte, em algumas tarefas o chimpanzé se sai melhor, como as tarefas, por exemplo, de orientação espacial, que seria esperado, né? Mas em tarefas assim cognitivas básicas de
fazer inferências ou representações, inferências causais ou identificação assim de relações sociais, tem diferenças, né? Não são tão grandes assim. A teoria mental, né? Nós somos capazes de identificar as intenções das outras pessoas, mas enfim, uma criança é capaz de fazer isso, né? Mas um chimpanzé também é capaz de fazer isso. Então, qual é a diferença? Essa aqui é a questão. Qual é a diferença, então? A diferença é diferente. Então, e tem seres humanos que não são muito inteligentes, né? Ou porque tem, sei lá, síndrome de Down, ou porque tem alguma deficiência mental, outra. Então, não é só uma questão assim de grau, né? Que os seres humanos são chimpanzés mais inteligentes. Tem uma diferença específica. A diferença específica, segundo o Tomazello, é a aptidão para a cooperação. A nossa espécie evoluiu, foi selecionada biologicamente, se adaptou. Então a gente tem 6 milhões de anos aí de evolução, né, das espécies humanas. Primeiro não humanos, primatas não humanos, depois humanos. E o que nos separou dos chimpanzés, gorilas, orangotangos, bonobos, foi os desenvolvimentos mentais específicos e comportamentais e até fisiológicos que nos tornam hoje inatamente propensos a cooperar uns com os outros. Então, essa é a novidade. Essa é a contribuição assim específica, né, do Tomazello. Nós não apenas somos capazes de viver em bandos, como os chimpanzés são, os bonobos são, os gorilas são, até os lobos vivem em bandos, né? Leões vivem em bandos, leoas vivem em bandos, elefantes vivem em bandos. Mas tem algo que nós fazemos que eles não fazem, que é coordenar as nossas ações. Tem coisas simples que a gente faz, como isso aqui, isso aqui já não é tão simples assim, mas, por exemplo, caminhar junto, né? Eu convido alguém para fazer um passeio, para caminhar ali na rua, vamos ali caminhar, né? Então, esse gesto simples de caminhar com alguém, não é eu vou caminhar e tu vai caminhar do meu lado, é caminhar com outra pessoa, não precisa nem dar a mão, tá? É só caminhar junto. Essa é uma ação humana que é coordenada. As pessoas se coordenam, quer dizer, as pessoas elas ajustam o passo uma com a outra, elas assumem uma espécie de compromisso, né, com outra pessoa. Não, eu combinei de caminhar contigo, então eu vou continuar caminhando contigo até o fim. Então, se eu for romper com aquilo ali, eu tenho que apresentar agora uma justificação. Eu tenho que dizer, não, olha, estou cansado, ou eu tenho um outro compromisso agora, ou alguém me chamou, não sei o que é. Eu não posso simplesmente sair fora, né? Então é diferente de eu estar caminhando com outra pessoa desconhecida. Eu estou no centro de Porto Alegre caminhando, claro, tem dezenas de pessoas. Antigamente, tinha pessoas caminhando junto ali conosco, na rua da praia. Tu está caminhando numa direção, tem 10 das pessoas caminhando na mesma direção que tu. Mas tu não está caminhando com elas, tu está caminhando ao lado delas. Mesma coisa que tu tá andando de ônibus, né? Tá andando de ônibus, senta uma pessoa do teu lado, sim, tu está andando de ônibus com ela, mas é diferente de tu combinar com alguém e dizer, não, vamos pegar o ônibus, não sei o que é. A gente está fazendo, tu tem um objetivo comum com aquela pessoa. E isso é que os chimpanzés não conseguem fazer. Os chimpanzés não conseguem se coordenar, tá? Eles não conseguem se coordenar. E como o Franz de Waals diz numa palestra dele, depois eu coloco a palestra dele na página da disciplina, os chimpanzés não conseguem se coordenar nem para carregar um tronco, para botar em cima de um rio, para passar para o rio. Enfim, eles querem fazer uma pontezinha, por exemplo, para passar por um rio. Eles não conseguem se coordenar para fazer isso. Eles conseguem usar os outros, né, para seus fins específicos. Então, que nem num dos vídeos que eu coloquei hoje de manhã, eles conseguem, por exemplo, convencer um outro a puxar uma corda para pegar um alimento, né? Desde que os dois queiram fazer aquilo. Então, eu quero o alimento, tu também quer, se tu puxar aí, eu puxar aqui, a gente consegue pegar, né? Se eu puxar sozinho, eu não consigo, que se tu dá uma forcinha, tu pega a tua parte, faz a minha parte, aqui tá. Então, eles conseguem fazer coisas desse tipo. Os dois têm o mesmo objetivo, individualmente, e os dois estão fazendo a mesma ação, mas individualmente. É diferente de duas crianças que desempenham aquela tarefa. As duas crianças, a disposição delas é diferente. Elas estão fazendo uma atividade conjuntamente, o objetivo é compartilhado. E com o chimpanzé não é compartilhado, tá? Então, isso se manifesta assim, então, essa é a diferença específica da natureza humana para o Tomazello.
E isso se manifesta em muitos traços, assim, disposições mentais nossas, né, que são sutis no início, mas são muito significativas. Como, por exemplo, a mais importante dela, segundo o Tomazello, é a coordenação do olhar, tá? Então, então nós temos o branco do olho, as outras espécies primatas, parece que tem uma que tem branco do olho visível, né? Mas as outras tem mais ou menos 200 espécies de primatas, o Tomazello menciona, e talvez só uma delas tem o branco do olho visível, as outras não tem. Então, o que significa isso? Que se não tem o branco do olho visível, fica mais difícil para as outras pessoas identificarem para onde tu está olhando. Então, tu não tem como coordenar os olhares, né? Tu não sabe para onde é que a outra pessoa está olhando. O chimpanzé, o Thomas Ellis diz, né? O chimpanzé identifica, ele sabe para onde é que tu está olhando pela tua cabeça. Ele monitora os movimentos da tua cabeça. Então, se a tua cabeça vira para cá, vira para um lado, ele sabe que tu está olhando para lá. Se a tua cabeça vira para cima, ele sabe que tu está olhando para cima. E eles rastreiam os movimentos das cabeças uns dos outros, até de seres humanos. Mas o teste que o Tomazello fez com chimpanzés é o seguinte: se tu olha só com o olho para cima, assim, só com o olho para cima, o chimpanzé não olha para cima. Se tu faz assim com uma criança, a criança sabe que tá olhando para cima e olha para cima. E se tu olha para cima de olho fechado, o chimpanzé olha para cima e vê o que está acontecendo. Porque ele não está rastreando, ele não está monitorando o teu olhar. E uma criança, se tu fecha os olhos e olha para cima, ela acha que tu está fazendo uma coisa estranha, porque ela não vai olhar para cima, ela fica olhando para ti. Então, e a mesma coisa, outro gesto específico de seres humanos é eu já apontar todos os grupos humanos, né, tem gestos de apontar, e é inato, né, gente? A gente em algumas espécies é com queixo, em alguns grupos humanos, né, é com queixo, também com o ombro, enfim, o dedo, a mão, enfim. Esse é universal. Todas as culturas têm gestos de apontar. E as crianças logo aprendem isso. Ah, com chimpanzés não tem isso, né? Eles, eles não têm esse tipo de comunicação. Porque no gesto de apontar, quando eu aponto para algum objeto, a outra pessoa interpreta da seguinte maneira: ela faz uma inferência recursiva, né? E essa pessoa está querendo me mostrar alguma coisa que é do meu interesse, que pode ser do meu interesse, por alguma razão ela quer me mostrar isso. E o chimpanzé não entende isso. O chimpanzé não faz esse tipo de inferência recursiva. Pelo menos a gente não tem indícios de que ele consiga fazer assim, como a gente faz, tá? O que o chimpanzé faz, ele consegue interpretar as intenções do outro chimpanzé. Então, se tem um chimpanzé lá se ele está com fome, por exemplo, e ele vê um outro chimpanzé com uma banana, ele vai atrás daquele chimpanzé, ou enfim, ele vê um chimpanzé vindo do meio do mato lá com comida, ele interpreta, de certo, esse cara pegou isso aí em algum lugar, eu vou lá ver o que tem lá. Né, ou ele, por exemplo, se um outro chimpanzé demonstra um comportamento agressivo, ele sabe, ele consegue interpretar aquilo como um comportamento agressivo. Quer dizer, eles conseguem fazer inferências desse tipo, né? Então eles têm um tipo de teoria da mente, mas eles não conseguem usar essa teoria da mente para a coordenação de ações. Então é isso que os seres humanos têm de específico. Não sei, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esses assuntos? Alexandre? Oi, tô ouvindo. Uma questão que me chamou bastante atenção é a respeito dessa nossa capacidade humana do autossacrifício, né? E a gente pode ver, inclusive, assim, comportamentos de autossacrifício nos outros animais, mas geralmente esse sacrifício está vinculado à prole mais diretamente, ou eu acho que num contexto de indivíduo adulto e de indivíduo não adulto, né? Às vezes a gente vê ali um bichinho salvando um outro de uma outra espécie, isso já tem registros, né? Que seria uma forma de autossacrifício. Mas esse sacrifício parece estar vinculado a uma noção ali de paternidade, vamos dizer assim, né? Diferente do que nós fazemos de nos submetermos a situações que às vezes são
de imediato desfavoráveis, como, por exemplo, às vezes relações de trabalho ou relações em que a gente se submete a um contexto, a uma relação de poder, em prol de uma cooperação mais ampla. Eu não sei se esse entendimento está correto, mas essa capacidade de enxergar para o futuro, de projetar além um ganho que não vai se dar nesse momento, mas vai se dar posteriormente, né, ficar vinculado a uma situação desfavorável, de desequilíbrio de poder, parece mais próprio da espécie humana, de se sacrificar de fato por algo que a gente não vai ter um ganho imediato, né, por um ganho que muitas vezes é meramente simbólico. O Harari até explora um pouco essas questões, né, como essas ficções nos ligam, e me parece que essa capacidade de simbolismo, de construir ficções, é o que ajuda também a gente a cooperar no longo prazo e nos auto-sacrificarmos em nome de causas, e não nos sacrificarmos, às vezes, por situações mais pontuais, como os outros animais, às vezes, de fato, podem fazer, né? Sacrificar em nome de um filhote, de algum animal nessa condição. Sim, tem sacrifícios, né, nas outras espécies, com certeza. Então, por exemplo, e alguns, os chimpanzés, por exemplo, têm uma noção do futuro, né? Até tem um episódio assim famoso, que eu acho que foi o Franz de Waal que mencionou isso por primeiro, mas eu posso estar enganado. Então, que os chimpanzés tinham zoológico, se eu não me engano, era o zoológico de San Diego, que ele trabalhou nos Estados Unidos, agora não me lembro, um zoológico super grande. E aí eles notaram que tinha um dia que o zoológico ficava fechado, e aí os bichos ficavam tudo tranquilo lá, ninguém incomodava eles, né? Não tinha aquele monte de americano incomodando os chimpanzés. E aí eles começaram a notar que durante esse dia que eles ficavam tranquilos, os chimpanzés começavam a guardar pedras. E aí no dia seguinte que abria o zoológico para os visitantes, que os chimpanzés jogavam as pedras então nos visitantes. Então eles têm a noção assim, de alguma coisa, de uma certa regularidade e de um evento futuro. Eles estão guardando pedras para jogar nos humanos, que virão no dia seguinte. Então, então eles têm essa noção do futuro. Né? Agora, então, isso que a gente chama de sacrifício é sempre isso. Tu abdica de algo no presente em benefício de algo para o futuro. Então, tu tem que ter já uma noção de futuro, né? Para poder fazer isso. E várias espécies aí de mamíferos parecem ter alguma coisa nesse sentido, né? O que eles não têm é a capacidade assim de se sacrificar por algo imaterial, né? Algo assim abstrato. Então, para tu poder, que nem tu falaste, Alexandre, não é poder se sacrificar por uma causa ou se sacrificar pela filosofia, né? Então, ou mesmo assim por uma coisa que não é concreta, assim, comestível ou sexual, ou alguma coisa assim mais abstrata, como por exemplo dinheiro é para nós, né? Dinheiro é uma coisa então tu precisa ter uma compreensão de que aquilo que é só um pedaço de papel tem algum valor que é tão valioso quanto sei lá, um cacho de banana, né? Então isso eles não têm, porque a nossa capacidade simbólica, e aqui entra a contribuição do Tomazello, a nossa capacidade simbólica foi também um desenvolvimento ou uma decorrência, né, da nossa propensão para a cooperação. Então, a linguagem humana, a linguagem simbólica, né, é uma linguagem que permite uma cooperação maior. Eu posso dizer coisas, eu posso passar informações para outras pessoas que eu tenho e elas não têm, né? Então, o chimpanzé não tem esse tipo de linguagem. A linguagem do chimpanzé, as comunicações entre os chimpanzés são todas assim ordens ou pedidos ou manifestações de estados interiores, né? Medo, raiva, né? Ou assim felicidade ou tristeza. Então essas emoções que nós temos, eles têm também as emoções básicas, né? Eles têm também, eles expressam isso também. E uns entendem os outros, né? Um sabe quando o outro está triste, quando está alegre, quando está bravo. E
eles conseguem manifestar, comunicar isso. E o que eles não conseguem fazer é dar informações. Então, por que que... Então, a perspectiva deles, ali, enfim, a mente deles é uma mente individual, não tem essa perspectiva assim, eles não conseguem ver. Isso é que o Thomas Hell está dizendo, eles não têm assim, ó, tem eu aqui, vocês aí, agora nós estamos, né, nesse seminário, mas quando eu estou falando com vocês, ou vocês comigo, ou entre vocês, a gente sempre imagina o que que outra, né, o que que outra pessoa, o que que você, eu estou aqui falando, estou tentando adequar a minha fala às circunstâncias aqui, o que eu acho que vai ser melhor nesse contexto para vocês. Então tem essa, e para mim, quer dizer, tem essa interação, né? Então eu não estou simplesmente assim falando aqui da minha perspectiva, mas levo em consideração sempre a perspectiva de vocês. Toda a linguagem humana é assim, né? A gente sempre, quando fala alguma coisa, a gente fala uma coisa que acha que vai ser adequado para aquela pessoa. A gente não fala sempre as mesmas... A gente não usa sempre mesmo que a gente queira dizer coisas parecidas, a gente muda o jeito de falar dependendo de com quem a gente está falando, porque, enfim, aquela pessoa vai entender certas palavras, vai entender melhor certas outras palavras. Então a gente se coloca, em parte, no lugar dos outros, a gente vê sempre essa perspectiva do outro, né? E isso que o chimpanzé não tem. Então, eles são capazes de prever o futuro, são capazes de se sacrificar pelo seu próprio futuro, eles são capazes também de fazer sacrifícios por outros indivíduos aos quais eles estão ligados, né? Se eles têm a relação de parentesco, por exemplo, ou se pertencem ao mesmo grupo, então pessoas com as quais eles têm algum tipo de lealdade pessoal, mas eles não têm essa identidade mais abstrata do grupo, que nem a gente tem aqui. Por exemplo, aqui nós aqui temos parte da nossa identidade nesse momento é sermos parte da URGS, né? Então a gente faz sacrifícios pela URGS, mesmo que pequenos às vezes, mas enfim, ou parte da nossa identidade é ser brasileiro, então tem coisas que a gente faz pelo Brasil. E a gente se relaciona com outras pessoas pelo mero fato de sermos brasileiros, ou sermos membros, né, da URGS, por exemplo. Então, então a gente não se relaciona com outras pessoas, a gente não coopera com outras pessoas apenas pelo fato de termos laços assim de consanguinidade, né, de pertencer ao mesmo grupo, de ter um compromisso, um tipo de lealdade assim pessoal. A gente se relaciona com outras pessoas sob o guarda-chuva, né, dessa identidade abstrata. E essa identidade abstrata é um subproduto, né, da capacidade aumentada para a cooperação. Tendo desenvolvida a linguagem simbólica, né, tendo esses guarda-chuvas, a gente consegue cooperar de maneira mais ampla, mais extensa, com pessoas estranhas, de maneira mais flexível, porque a gente pode trocar, né, de grupos, a gente pode modificar as nossas identidades. Isso não exige mudança, né, de laços assim de consanguinidade, por exemplo. Então, o tipo de cooperação que a gente tem acaba sendo muito mais flexível, mais ampla, mais global do que a cooperação que os chimpanzés têm. Mas alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre esses assuntos? Bom, sim. Eu queria só... É que eu tava vendo os teus vídeos, eu lembrei de há um tempo atrás eu li uma pesquisa sobre acho que era da Universidade de Yale. Eram dois pesquisadores, uma economista e uma psicóloga. Elas queriam fazer experimentos de tentar fazer com que os macacos tivessem noções básicas de economia e tudo mais. Só que eu acho que, se eu não me engano, eles não conseguiram um estudo conclusivo exatamente pela falta dessa abstração simbólica que eles não tinham. Eles não conseguiram... Bom, até onde eu entendi, né, minha ignorância sobre o assunto, é que eles não conseguiram fazer a conexão de que aquelas moedas, aqueles objetos que estavam tratando como dinheiro, eles tinham poder de compra, poder de troca mais efetivo do que serem simples moedas prateadas que brilhassem e tudo mais. Mas o que eu queria ver se tu consegue esclarecer é essa questão da violência. Parece que a gente tende a acreditar historicamente, né, que nós somos seres violentos por natureza, mas a gente descobre que a natureza também é violenta.
Mas isso, será que não tem um tipo de violência que seja exclusiva do ser humano? É que tem algo que nós fazemos algum tipo de violência, tipo, só a gente que faz uma parada dessa? Claro, isso precisa de genocídios e tudo mais, mas talvez por a nossa grande quantidade de pessoas. Mas qual seria esse tipo de violência? A primeira coisa que vem na minha cabeça, talvez uma espécie de assassino serial, uma coisa assim. Alguém que cria um padrão completamente, sei lá, para as pessoas que não têm um pensamento como serial killer, completamente ignorantes, abstratos e tudo mais, mas eles têm uma lógica que eles seguem, tudo mais organizados e tal. Sim, então, eu caso, são psicopatas, né? Essas pessoas aí, esses serial killers são Isso. psicopatas. São pessoas que não têm, assim, empatia. Então, todos nós temos algum grau de empatia. Alguns têm mais, outros têm menos, né? Então, isso é natural, normal. Isso é um fato. Não existe, assim, duas pessoas sejam iguais fisicamente, comportamentalmente, psicologicamente. Tem pequenas variações entre os indivíduos, mesmo numa mesma família. Tu pega dois irmãos, mesmo que sejam gêmeos, tem pequenas diferenças. É, e então a empatia não, a empatia e a agressividade não estão distribuídas de maneira igual nas populações. Tem diferença, sobretudo entre homens e mulheres. As mulheres tendem a ser mais empáticas que os homens em geral, tá? Tem mulheres que são super antipáticas. Que não tem empatia nenhuma, né? Mas olha só que interessante, tem bem menos mulheres psicopatas do que homens, né? Tem bem menos. As mulheres, né? As mulheres, o que tem mais? Mulher tende a ser, por outro lado, tem mais mulheres neuróticas do que homens, né? Então, elas têm os defeitos delas, os homens têm os seus defeitos, né? E assim, falando estatisticamente, certo? Que tem homens que são super empáticos, né? Tem homens assim que têm características psicológicas que são mais preponderantes entre mulheres. Tentam ser homens que psicologicamente são mais femininos ou mais masculinos. Se a gente pegar esses padrões, né, estatísticos. E então, esses serial killers são pessoas super agressivas e que têm pouca empatia. E, em geral, são pessoas também que tiveram eventos, assim, né, pessoais, né? Porque na sua história pessoal que levaram eles a agir dessa maneira. Porque tem pessoas que são psicopatas uh, e não e não agem daquela, não se transformam em serial killers, né? Vai ser bem interessante, porque então, mas isso também existe nas outras espécies, tá? Tem espécies, você pega, por exemplo, chimpanzés, tem alguns chimpanzés que são mais empáticos do que outros. Então, e tem os psicopatas dos chimpanzés também. São, são indivíduos chimpanzés que são super agressivos, mais agressivos do que a maioria daquele grupo ali, e menos empáticos, né? E aí, se eles por acaso, se eles também são mais fortes que os outros, então eles acabam batendo em todo mundo. Certo? Então esse é o episódio que o Franz Eval relata lá, né, nesse zoológico de San Diego, um dos episódios que ele relata, né, que um desses indivíduos que enfim, se impôs pela força física no grupo, ele se tornou o líder lá, batendo em todo mundo, né, batia nos outros machos, batia nas fêmeas, batia em todo mundo, batia nas crianças. E aí o que aconteceu foi que um belo dia, dois ou três outros mais fracos que ele se reuniram e mataram ele, assassinaram ele. Então, então tem isso. Só uma questão. Isso seria tipo, podia dizer que a gente estava buscando o senso de justiça, pensando no bem-estar da comunidade ali? Eles com certeza têm um sentimento de justiça, de equidade, que nem no videozinho que eu mostrei, né, da uva e da... Não sei se vocês todos viram esse videozinho, tem um videozinho do Franz Deval. Acho que tem uns aqui que não viram o videozinho, depois vocês deem uma olhada no vídeo que eu mandei hoje de manhã. Tem um experimento que o Franz Deval faz mostrando o senso de justiça, aí não com chimpanzé, com os macacos. Eu acho até que são uma espécie brasileira, não? Eu não sei que espécie é aquela de macacos pequenininhos. Parece macaco prego. Pois é, eu acho que é uma espécie brasileira, mas posso estar enganado. Então, ele dá uma tarefa para o macaquinho
realizar, né? Que é simplesmente pegar uma pedra e devolver. Pega a pedra, pega na mão, depois devolve. Quando ele devolve, ele ganha um prêmio. E aí um macaquinho ganha um pedaço de pepino. Aí tem um macaquinho do lado, né, numa gaiolinha ali do lado, e o macaquinho do lado faz a mesma coisa e ganha uma uva, né? Aí o primeiro macaquinho fala, opa, ganhei uma uva, eu ganhei pepina, porque uva é bem melhor que pepina, né? Todo mundo sabe que uva é bem melhor que pepina, certo? Inclusive o macaquinho sabe disso. E aí ele viu a uva, né, aí ele foi fazer a segunda vez a mesma tarefa. A primeira vez ele comeu o pepino feliz da vida. Ele não se importou de ganhar pepino. Agora, quando o outro ganhou uma uva, aí ele se importou. Aí ele se sentiu assim injustiçado. Aí o primeiro macaquinho faz de novo a tarefa e ganha de novo um pepino, aí ele fica revoltado, porque o segundo ganhou uma uva. Entende? Então eles têm o senso de justiça, eles têm o senso de equidade, eles têm algum tipo de lealdade, que essas emoções morais nossas, essas emoções que produzem, né, as nossas disposições morais, eles têm também. Agora, eles não têm isso, eles não usam essa... Então, com certeza, aqueles chimpanzés lá que assassinaram o outro, certo, eles estavam se sentindo injustiçados também. Eles estavam se sentindo revoltados, estavam com raiva, muita raiva do outro. Então, é o mesmo sentimento que a gente sente quando a gente é injustiçado, ou vê alguém sendo injustiçado, a gente sente raiva, certo? Mas só fica uma dúvida na minha cabeça, Rogério. Para mim parece um salto de conhecimento interessante, porque uma coisa é entender que um ganho que eu vou ter agora, se eu trocar uma pedra por um alimento, é um ganho meu. Eu vou me alimentar, eu prefiro uma uva do que prefiro um pepino. Mas na ideia de que existe alguém na nossa sociedade que está fazendo mal para todos. E eu um macaco junto com outros, eles decidem, tá tudo bem, não sei se eles decidiram, mas eles vão e solucionam aquele problema. Talvez seja a minha perspectiva de tentar chamar isso de, aristotelicamente, de caminho para um bem-estar, um bem comum de todos aqueles indivíduos, mesmo sacrificando um ser que está prejudicando todos eles, mas me parece um salto interessante de um bem-estar individual para um bem-estar coletivo. E esse coletivo não é não sei se necessariamente naquele momento eles eram todos da mesma família, mas... Eu acho que o Tom Azello diria que eles não têm nenhuma noção de bem coletivo. Isso é uma coisa abstrata demais para eles. Eles têm a perspectiva individual só. Eles não têm assim a perspectiva do grupo. Então eles não estão pensando no que é melhor para o grupo. Eles estão revoltados porque o outro chimpanzé está batendo em todo mundo, inclusive neles. Batendo na mulher dele, sei lá quem. Enfim, isso aconteceu. Aí, olha só que interessante depois. Esses chimpanzés, então, eram um mais velho e dois mais jovens. Eles se reuniram, se eu não me engano, eram um mais velho e dois mais jovens, se reuniram e durante a noite mataram o macho alfa. E aí, no dia seguinte, ou nos dias seguintes, aliás, as fêmeas desse grupo puniram os assassinos. Compreende? Tem uma política fantástica. Porque, enfim, né, tem limites, não pode assassinar. É quase como um código moral, né? Tipo, exatamente, é um código moral. São justiça, sentimentos mas... morais, são sentimentos morais. São Legal. sentimentos morais, tá? Não é um código. Não é um código no sentido de normas Sim. abstratas, formalizadas. São sentimentos morais. Isso eles têm os mesmos, quer dizer, não os mesmos, mas assim, as emoções básicas que nós temos e sentimentos morais básicos que nós temos, de equidade, empatia, justiça, injustiça, lealdade, deslealdade, né? Eles têm, todos esses sentimentos eles têm. Mas nós, além de termos esses mesmos sentimentos, a gente tem também, em razão da intencionalidade coletiva, da atenção conjunta, né, das regras, das normas, dos compromissos que a gente assume com outras pessoas, como a gente consegue imaginar a perspectiva da outra pessoa e consegue imaginar também a perspectiva do grupo,
a gente agora se submete não apenas a essas, a gente age não apenas por essas, em razão dessas emoções. Porque assim, os chimpanzés têm essas emoções, porque se eles não tivessem, eles não conseguiriam viver em grupo, entende? Todos os bichos que vivem em grupos, os mamíferos todos que vivem em grupos, claro, as formigas é diferente, mas os mamíferos todos que vivem em bandos, eles têm essas emoções. Essas emoções parecidas assim com as nossas, né? Claro, os chimpanzés, bonobos é mais parecido conosco ainda, né? Mas, enfim, tu pega elefante, tem leão, tem cachorro, tem, né? Todos que vivem em grupos, lobo, e então tu consegue ver que eles estão comportamentalmente assim, eles exibem os mesmos traços, traços muito parecidos com os nossos, de senso de justiça, de equidade, de tristeza às vezes, né, de alegria, essas emoções básicas eles têm. Então, só que eles só estão agindo ali, eles estão agindo primariamente em função disso daí, e dessas emoções. E no nosso caso, nós não apenas agimos em função dessas emoções, mas também nós nos submetemos a esses compromissos que geram normas, né? Então, né? Se eu combino alguma coisa aqui com, eu vou fazer um passeio, né? Vou fazer um passeio na Redenção. Vou caminhar, combino com um amigo meu, vamos fazer um passeio na Redenção depois da quarentena. Então, aí eu chego lá, né? Tô caminhando com ele, tô fazendo alguma coisa, e aí no meio ele vai embora. Como assim foi embora? Não me deu tchau, não deu uma explicação, né? Tinha um compromisso ali comigo. Pode ser uma coisa assim, é trivial, né? Mas, entende? Até se eu encontro com alguém, assim, às vezes tem umas coisas assim que são tão... Chega a ser, isso produz na gente uma espécie de constrangimento, né? É como se o mero fato de eu estar ali com outra pessoa já produzisse esse compromisso. Que nem o outro exemplo que eu dei aqui, que eu acho que é um exemplo assim, que eu gosto bastante, porque é um exemplo muito simples, mas é muito revelador assim, nossa. Se eu estou sentado à mesa jantando com pessoas, podem até ser pessoas desconhecidas, e alguém me pede assim, pá, tu podia me passar o sal, por favor? Eu me sinto constrangido a passar o sal. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu vá usar o sal, mesmo que eu prefira ter o saleiro ali na minha frente, entendeu? Porque a mesa é muito comprida, depois eu não vou conseguir pegar o sal. E se fosse um chimpanzé, eu não passava, entende? Porque por que eu vou passar o sal pro cara lá, depois eu vou querer usar o sal, não tem mais o sal, vou ter que pedir de volta. Para que eu vou fazer isso? Né? Enfim, e a gente, se eu não passo, se a pessoa me pede para passar o sal e eu não passo, todo mundo ali vai me olhar estranho, vai achar que eu tô não tá cooperando, né? Por quê? Só para ser do contra? O que esse cara que ele tá pensando, né? Não quer me passar o sal. Então isso Tu é é coisa tímido, simples. Rogério? Que é? Tu é tímido? Não, vai dizer, não, sei lá, todo mundo é um pouco, né? Todo mundo tem esse sentimento assim, de vergonha, quem é que não tem, né? Vergonha é o medo, né? De ser rejeitado pelo grupo. E isso é muito forte nos seres humanos. A gente tem uma inclinação inata desde pequeno a querer fazer parte de grupo. Isso é parte da nossa natureza. E nos chimpanzés não é muito forte isso, entendeu? Eles vivem em grupo, eles têm essas emoções, mas eles não têm esse tipo específico, né, de sentimentos ligados à cooperação e à integração social, à coesão social. Então, isso é muito importante. Queria falar, Wilton? Não, Wilton, liga o microfone aí que não estou ouvindo. Desculpa, meu Skype é que hoje tá bem mal. Assim, sobre esse exemplo do Franz de Waal, eu li alguns anos atrás, Eu, Primata, né? E me pareceu exatamente isso que você está trazendo. Foi o chimpanzé mais velho que organizou a mudança, mas é muito em função do bem-estar dele próprio, né? Que ele organiza a mudança da hierarquia, né? Eu não lembrava que
o macho alfa teria sido morto, mas a ideia era retirá-lo, não é, dessa posição, e ele coloca o segundo, então mais forte, o macho mais idoso, coloca o segundo nessa posição, mas muito em função do bem-estar dele próprio. Só um comentário aqui, que ficou quando eu li esse texto desse episódio. Sim, é verdade. E tem vários episódios desse tipo, né? Que o Franz de Waal relata. Eu acho assim, o que eu queria dizer para acrescentar, complementar, é que nós continuamos tendo esse mesmo tipo de comportamento dos outros primatas não humanos, né? A gente continua tendo esse tipo de atitude, né? De agir individualisticamente, né? Egoisticamente. Mas nós temos também esse aspecto cooperativo, né? Mas então existe essa tensão dentro dos seres humanos, né? E tem variações na natureza de cada um individualmente. Algumas pessoas são mais de um jeito, outras pessoas são mais do outro jeito. Tem algumas pessoas são mais egoístas, outras mais altruístas, mais empáticas, mais agressivas, menos agressivas, né? E bom, outra coisa importante que eu queria mas, enfim, em nós tem essa camada adicional, né? Nós cognitivamente somos capazes de perceber outras perspectivas, as perspectivas de outros indivíduos, primeiramente, né? Nós entendemos, quando a gente está cooperando com outra pessoa, a gente leva em consideração a perspectiva dessa outra pessoa. O chimpanzé não leva em consideração a perspectiva da outra pessoa. Ele consegue cooperar, mas ele só vê as coisas da perspectiva dele. Ele não aprende nada. Por exemplo, então, tem outros experimentos que o Thomas Allen tem na página dele lá, que eu não incluí, que mostram o seguinte, ó: se tu ensina uma atividade para uma criança, e essa atividade é uma atividade de cooperação, mas cada uma das pessoas tem que fazer uma coisa separadamente, né? Então tem uma pessoa aqui e a tarefa que ela desempenha é diferente dessa outra pessoa aqui. A criança, quando ela aprende a desempenhar uma tarefa, ela automaticamente aprende o que a outra tem que fazer também. Tu não precisa ensinar ela de novo. O chimpanzé não. O chimpanzé, se tu ensina ele a fazer isso daqui, ele não aprende a fazer isso. Tu bota ele para fazer outra tarefa, tu tem que ensinar de novo, tá? Então a criança, quando está aprendendo uma tarefa, ela está automaticamente prestando atenção no que tu está fazendo. Se tu está ensinando ela está prestando atenção no que tu está fazendo também. Então ela pode agora automaticamente depois ensinar para outra criança, assumir o teu papel de ensinar. Então isso o chimpanzé não tem. Ele não entende a perspectiva do outro, né? E então, em não entendendo, ele não tem, portanto, essa noção de perspectiva, não tem atenção conjunta, tá? Ele só tem a atenção dele pro que está sendo feito. Ele não coordena a atenção dele com a atenção da outra pessoa. Isso que a gente vê com crianças, assim, aqueles bebezinhos já com 9 meses já estão, eles prestam atenção nas coisas, mas prestam atenção também, eles olham para ver para onde é que a mamãe e o papai estão olhando. E eles, enfim, estão sempre triangulando ali. Tem um objeto, tem a mamãe, tem eu. Tem essa triangulação. Isso aí os chimpanzés não fazem. Tá? Então eles não têm a noção de perspectiva. Não tem perspectiva. Tem só a mente individual. E nós não. Como a gente, desde cedo, tem essa predisposição, a gente, quando vê um objeto agora, aqui tem um copo, e então tem a perspectiva de vocês, tem a minha perspectiva, né? E eu consigo agora imaginar, esse copo para aquela pessoa representa isso, para essa outra pessoa representa aquilo outro. Então agora eu consigo imaginar, cada vez que um objeto se apresenta para mim, algo, um evento, um objeto, uma pessoa, qualquer que seja, eu consigo imaginar esse mesmo objeto de vários pontos de vista, e não apenas visualmente, vocês entendem? O que esse objeto significa para ele, como é que ele interpreta, como é que ele chama esse objeto, outra pessoa, Vinícius, Wilton, assim por diante, tá? Cada pessoa. Então, para cada coisa no mundo, a gente consegue interpretar ela de várias maneiras. Então, a gente tem várias perspectivas possíveis, não apenas visuais, mas também conceituais, para qualquer situação, evento, objeto. Então, a gente tem essa miríade assim, de perspectivas para qualquer
Então isso a gente tem a nossa imaginação, a gente vai ampliando, né, essas capacidades, isso amplia muito, né, a nossa capacidade de imaginação. A capacidade de imaginação do chimpanzé está limitada à sua perspectiva, né? E então a gente tem essas camadas, né, que vão se introduzindo na nossa mente. A gente tem essa camada individual que a gente herdou, tem a camada assim intersubjetiva que a gente aprende desde logo, e depois tem essas camadas mais abstrata, normativa do grupo, que não é nenhum indivíduo, não é eu e tu aqui, mas é o grupo, que não é nem eu, nem tu, nem ele, mas é uma perspectiva abstrata, daí que vem essa nossa de objetividade. E essa é a perspectiva assim das normas, né, a qual nós nos submetemos. Então é do bem comum, né, que nem tu mencionaste antes, Igor, né? Então essa ideia do bem comum é algo abstrato, normativo. A gente pode fazer coisas se sacrificar ou agir pelo bem comum. Acho que Thomas Elo diria que um chimpanzé não é capaz de fazer isso, porque isso exige que a gente veja as coisas de uma perspectiva que não é de nenhum indivíduo em particular, certo? Não é a minha, não é a tua, não é a dele, não é de ninguém, é do bem comum. Mas isso é diferente porque tu pode ter o caso em que todo mundo num grupo age contrariamente ao bem comum, certo? Tu tem um grupo de egoístas, por exemplo. Tu pode ter um grupo de egoístas, por exemplo. Tu pode ter até um país de egoístas, como, por exemplo, sei lá, o Brasil, né? Tu pode ter um grupo inteiro, uma sociedade inteira em que, né, a maioria das pessoas não agem. Sei lá, até tu pode ter hipoteticamente todo mundo agindo contrariamente ao bem comum. Mas quando tu entende o que é o bem comum, né? A gente entende o que é o bem comum, né? Como é que seria? E é diferente da vontade dos individuais. Mesmo que os indivíduos todos queiram algo contrário, isso não é o bem comum. O bem comum não é a vontade da maioria. Não é a vontade de todos. É diferente. A vontade de todos e o bem comum são coisas diferentes. Então, daí que, se a gente consegue conceber as coisas dessa maneira, isso dá origem tanto à ideia da moralidade objetiva que a gente tem, né, que existem certas regras assim, que são sagradas, que estão acima do grupo, que são as regras morais, né, enfim, ou de virtude, o que for, e também dá origem à nossa noção de objetividade no conhecimento. Né? O conhecimento ele é objetivo, né, o que a meta da ciência, ou da matemática, enfim, ou até da filosofia, é alguma coisa que não seja resultado da minha perspectiva individual ou da tua, que não seja meramente intersubjetivo, não seja individual nem intersubjetivo, mas seja objetivo. Essa a capacidade cognitiva de imaginar as coisas objetivamente, como sendo diferente das perspectivas de todos os indivíduos, ou da maioria, ou mesmo de alguns, isso é algo que é específico da espécie humana e que foi produto de uma seleção para cooperação. Ok. Alguém mais queria dizer alguma coisa? Bom, uma coisa que eu concluo dessas leituras aí então a gente tem em filosofia assim uma tendência a achar que essa análise objetiva, né, da metafísica, do conhecimento, da moralidade, são justificáveis, digamos assim, em termos independentes dos desenvolvimentos empíricos, biológicos, certo? Essa literatura aqui diz o contrário. Essa literatura que a gente está vendo aqui, tanto do McGilchrist quanto agora do Thomas Elo, depois o Jonathan Haidt diz a mesma coisa. Eles acham que o tipo de metafísica que a gente tem, o tipo de cosmologia que a gente tem, são produtos, os conceitos mais básicos que a gente tem, que retornam, né? Essa noção de separação entre sujeito e objeto, a ideia de objetividade, a ideia de moralidade objetiva, que não é meramente um conjunto de acordos individuais, mas que pode ser justificado ou racionalmente, ou enfim, de alguma outra maneira.
que eu tenho alguma... ou que é sagrado, né? Que eu justifico em termos assim, religiosos. De qualquer maneira, tem uma espécie de instância que a gente imagina, ou de um registro, assim, que é o registro assim, da realidade, das coisas em si, foi que nem Kant, né? Em que, ou da alma, se eu estiver falando que nem Kant, né? Quando eu estou falando de liberdade, né? Então, tem algo que não que não diz respeito à nossa existência empírica. Então, tem essa separação. Né? E esses autores aqui estão dizendo o contrário. Estão dizendo que isso aí, tudo que a gente acha que é objetivo, que está acima dos desenvolvimentos empíricos, históricos, é produto mesmo disso. Certo? Poderia ter sido diferente. Então, eles estão integrando esses dois registros. Então, unificando, certo? Então, esse é um tipo de, o resultado disso, eu acho, é um tipo de filosofia naturalista, né? Porque, claro que tem uma parte desses trabalhos aí que são empíricos mesmo, são de psicologia ou de biologia, mas tem uma parte que é de sistematização geral. Então, são considerações assim sobre a natureza humana, sobre a moralidade, sobre o conhecimento, e que apresentam uma hipótese de sistematização geral do que é o conhecimento, do que é a moralidade, do que é a natureza humana. Então, são considerações assim, de tipo realmente filosóficos, embora eles tenham sido escritos, né, por pessoas que fazem biologia ou psicologia, enfim. Mas isso é relevante, eu acho. Mas, enfim, é um desafio aqui para nós agora, eu acho, né? Integrar isso aí com a tradição filosófica. Ou o Mark Wilkers, que é psiquiatra também, né? Ok? Bom, mais algum comentário ou questão ou alguma coisa que queriam dizer? Não? Por mim, não, professor. Eu tenho, tá, então só mais uma última coisa. Eu fiz mais um videozinho agora de manhã. Eu escrevi eu fiz uma página, editei uma página da disciplina, na minha página homepage pessoal ali eu fiz uma sessão e eu coloquei o link na página da disciplina, tá? E fiz um vídeo também hoje de manhã sobre isso, que eu enviei para vocês agora meio-dia, sobre como escrever um artigo. Alguns de vocês não precisam disso, vocês já sabem como é que faz, né? Por exemplo, o Rodrigo está terminando o doutorado, mas pode ser útil para outras pessoas. Fique à vontade para ler ou não ler esse material, tá? Pode ser útil, inclusive, aqui para o trabalho dessa disciplina, sobretudo para quem está entrando agora no mestrado ou no doutorado, tá? Então, são passos, assim, que eu acho que são recomendáveis para quando você está escrevendo um trabalho. Então, vocês têm que fazer um trabalho aqui para essa disciplina. Pode ser um trabalho mais longo, sei lá, de 15 páginas, sobre um assunto que interessa a vocês. Pode ser 2 trabalhos curtos, pode também ser uma apresentação oral. Aqui vocês podem, por exemplo, gravar um vídeo sobre que nem eu tenho feito agora, eu tenho feito um vídeo, e essas discussões orais toda semana, né? Enfim, todas as semanas, menos as que não se encontrar. Mas assim, então vocês podem também, se alguém quiser, tem o programa ali da disciplina, né? Vocês podem escolher um dos textos que a gente verá aqui no futuro, ou escolher um outro, sugerir algum outro para ser incluído no programa, e fazer uma pequena apresentação, que nem eu tenho feito aqui. E aí essa apresentação gravada em vídeo seria enviada para todo mundo, depois a gente discutiria o texto e o vídeo, e que vocês quiserem. Então, essa é uma alternativa também. Pode fazer um artigo mais curto e um vídeo, um artigo mais longo, ou um artigo curto e uma resenha, digamos, resenha de um livro. A gente está lendo alguns livros aí, né? Vocês podem, quem quiser, pode fazer uma resenha de um livro, uma resenha, então um comentário assim apresentando os argumentos principais, a tese, os argumentos principais daquele livro, depois um comentário curto. Então, uma resenha tipicamente tem o quê? 3, 4, 5 páginas. Tá bom? Certo? Certo. Então vocês vão pensando aí no que vocês querem fazer, tá? Alguns eu sei que já tem alguma ideia, outros não, mas a gente já está agora na 6ª aula
Então, já é bom vocês irem pensando em alguma coisa. É claro que os prazos agora são todos negociáveis, né? Porque esse semestre da URGS vai ser assim, só Deus sabe como é que vai terminar agora, né? Mas Inclusive isso, professor, eu estava conversando com o Jonas na outra disciplina, que vai começar em junho, né? Oficialmente, entre todas as aspas, recomeçar o semestre. Então, tá. Como vai Eu ficar? tinha me esquecido disso. Sim, para o programa de pós-graduação foi definido um novo calendário, né? Aham. Aí a gente vai continuar, sei lá, se vai entrar novos alunos, se não vão entrar, a gente vai continuar nesse ritmo. Não, nessa disciplina aqui que é a seguinte, essa disciplina aqui vai continuar como tá bom? É que Certo. algumas disciplinas nem começaram, então né, nenhuma aula foi dada. Daí para essas disciplinas o Alfredo abriu a possibilidade a coordenação, né, não só o Alfredo, a coordenação abriu a possibilidade de se cancelar a disciplina, modificar a disciplina, ou mantê-la como está. Em qualquer caso, os alunos podem cancelar a matrícula, refazer a matrícula, trocar de disciplina, isso é possível. Essa daqui, já não tem nenhuma modificação a fazer, eu acho. As pessoas que não estão participando, tem 12 pessoas matriculadas, uma saiu fora, era uma aluna especial, as outras continuam matriculadas. Então, essas outras, quando terminar aqui o semestre, quando a gente terminar aqui o semestre online, né, daí aí a gente vai ter que ver o que faz com esses casos. Ou eu dou as aulas presencialmente para elas, se for possível, mas eu acho meio arriscado isso, você entende? Porque eu acho provável que, mesmo que as aulas presenciais voltem, vai haver outros problemas depois. Essa epidemia não vai terminar esse ano. Sim. Então eu acho meio arriscado esperar as aulas presenciais voltarem para dar continuidade ao semestre, que isso pode acontecer ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Por exemplo, a França agora, eles retomaram as atividades, aulas, né? E em algumas cidades tiveram que suspender de novo, porque a epidemia voltou. Então, ninguém sabe direito como é que vai ser isso aí. Então, eu acho que o melhor é ir tocando pela internet do jeito que dá, mesmo que haja, assim, algum prejuízo, né? Ok? Certo. Beleza. Bom, de qualquer maneira, Ok. vocês vão pensando aí em possíveis assim, textos ou assuntos que vocês queiram desenvolver, né, para um trabalho curto. O ideal, eu acho que para quem está, né, para o caso de vocês estão no mestrado, doutorado, é sempre casar isso com algum trabalho, algum interesse, assim, de vocês na tese ou dissertação. O assunto dessa disciplina aqui é bem amplo, né, a noção de perspectiva. Então, e não tem nenhum assunto em filosofia, eu tenho essa tese, não há nenhum assunto em filosofia contemporânea que não seja assim marcado, que não tenha sido marcado nos últimos 100 anos, pelo menos, talvez mais, 200, talvez sempre, pela noção de perspectiva. Na verdade, toda a filosofia pode ser vista como uma investigação assim disso que eu estou chamando aqui de perspectiva. Tá? Então, nosso objetivo aqui é ver o que significa ter uma perspectiva, que tipo de perspectiva há, quais são os conflitos de perspectivas, como a gente resolve conflitos de perspectivas, certo? E isso aparece em todas as áreas da filosofia. Então, vocês podem ir pensando aí como fazer, tá? Ok. Então tá, para a semana que Ok. vem, ok. Então, para a semana que vem, a gente vai ver o texto um texto mais curto, que é um artigo do Eduardo Viveiro de Castro, é um antropólogo brasileiro. Talvez, bom, é um dos antropólogos mais importantes no Brasil atualmente, talvez o mais importante agora, não sei. Mas ele escreveu um trabalho muito alguma série de livros bem influentes sobre os índios brasileiros. E os índios brasileiros têm uma cosmologia perspectivista, tá? Perspectivista. Então, vamos descobrir o que
o que é isso na semana que vem. Então, de novo, eu vou gravar uma videoaula, um envio para vocês. Vocês deem uma olhada, deem uma lida no artigo dele que está na página da disciplina já, tá? E a gente se encontra semana que vem de novo, nesse mesmo horário. Ok? Certo. Beleza. Ok, obrigado, Rocha. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Foi a tua primeira vez aqui, tudo bem? Isso, não, tudo certo. Eu consegui acompanhar, tudo certo. Tá. Qualquer coisa, entrem em contato, né, durante a semana e me escrevam, me liguem. E então tá, uma boa semana para todos. Um abraço. Abraço. Obrigado. Tchau, Igualmente, tchau, colega. Valeu, abraço. Um abraço. Obrigado, Rogério. Boa semana para ti também. Para ti também, Daniel.